Olá, bom dia! Hoje é quinta-feira, 15 de agosto de 2024, dia da Assunção de Nossa Senhora, festa que vai para o domingo aqui no Brasil. E também São Tarcísio, padroeiro dos Coroinhas. O nosso super abraço de hoje vai para a Luciana, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e a Thalita, de Curitiba, aqui no Paraná. Deus abençoe vocês e que Ele vos faça feliz neste dia especial. Este podcast é um oferecimento. ArcelorMittal, a maior produtora de aço do mundo. Ativa Atacado, peças decorativas que vão deixar a sua casa do jeito que você sempre sonhou. Conheça os nossos produtos. Compre pelo nosso site. Na descrição deste podcast, você encontra o site de todos os nossos patrocinadores. Prestigie! No Evangelho de ontem, ouvimos as palavras de Jesus sobre a correção fraterna. No Evangelho de hoje, o tema central é o perdão e a reconciliação. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Deus eterno e todo-poderoso, sobre os povos que vivem na sombra da morte, fazei brilhar o sol da justiça, que nos visitou, nascendo das alturas, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Mateus, capítulo 18, versículos de 21 ao capítulo 19, versículo 1. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei, que resolveu acertar as contas com os seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher, os filhos e tudo o que possuía para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração seu irmão. Ao terminar esses discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pobre Pedro, ele acredita que está entrando grandemente no Espírito de Jesus, ao dizer que perdoaria até 7 vezes. Até os rabinos discutiam essa questão, né? Temos aí a partir de Amós, capítulo 2, Jó, capítulo 33, e até a tríplice oração de José, Gênesis, capítulo 50, pensavam que era possível, e era até um direito, um dever, perdoar até 3 vezes. A resposta de Jesus é clara. Invertendo o cântico de Lameque,
Gênesis capítulo 4, versículo 24, que diz o seguinte: Caim será vingado 7 vezes, mas Lameque 70 vezes 7. Desta forma, Jesus revela aos insuspeitados recursos da misericórdia gerados pelo advento do reino dos céus. Diante de Deus, somos todos devedores insolventes. A parábola de hoje nos ensina que o perdão de Deus é a razão e a medida do perdão fraternal. Não é a ofensa, não é a medida do nosso coração, da nossa bondade, não é isso que deve nos levar ao perdão. O que deve nos levar ao perdão é o perdão de Deus. Devemos perdoar sem medida, porque Deus nos perdoou sem medida. O perdão aos irmãos é um sinal da eficácia do perdão de Deus em nós. Se não perdoamos, não aceitamos verdadeiramente o perdão de Deus. O servo está condenado porque guarda o perdão para si e não permite que o seu perdão se torne alegria para os outros. Devemos imitar o comportamento de Deus. A base do meu relacionamento com os outros é a imitação do relacionamento que Deus tem comigo. Jesus disse para amarmos uns aos outros como Ele nos amou. E Paulo diz que agraciados uns aos outros como o Pai nos agraciou em Cristo. Efésios capítulo 4. E aí pensemos na justiça de Deus, que não é aquela justiça humana que conhecemos. A justiça de Deus não é aquela que restaura a igualdade segundo a regra quem erra paga. É uma justiça superior, própria de quem ama, que está sempre em dívida com todos. A reconciliação é devida ao adversário, a aceitação é devida ao pequeno, a investigação é devida ao perdido, a correção é devida ao culpado, o perdão é devido ao devedor. 10.000 era o maior número da língua grega e o talento a maior medida. 10.000 talentos é uma quantia enorme, como diz o texto no original. O talento corresponde a 36 quilos de metal precioso. 10.000 talentos equivale a 360 toneladas de ouro ou prata. Um talento equivale a 6.000 dias úteis. 10.000 talentos equivalem a 60 milhões de salários diários. Para pagar essa dívida, meu caro, o servo teria que trabalhar cerca de 200.000 anos. A figura exagerada é, na verdade, uma pálida ideia do que Deus nos deu. 100 denários, por outro lado, correspondem ao salário de 100 dias úteis, uma quantia discreta, mas completamente insignificante em comparação com a dívida recentemente perdoada de 10.000 talentos. Pensar em nossa dívida perdoada nos torna tolerantes e magnânimos com os outros. Perdoar é uma questão de coração, é recordar o amor que o Pai tem por mim, por você e também por aquele irmão. O padroeiro dos coroinhas, São Tarcísio. O jovem Tarcísio era um dos integrantes da Igreja de Roma, que contava com 50 sacerdotes, 7 diáconos e mais ou menos 50.000 fiéis no centro da cidade imperial. A comunidade cristã tinha sido quase toda dizimada pela fúria sangrenta do imperador Valeriano. Tarcísio era acólito do Papa Sisto II, ou seja, um coroinha da igreja, servindo ao altar nos serviços secundários, acompanhando o Santo Papa na celebração eucarística. O Papa Sisto II queria levar o pão sagrado, a Eucaristia, a mais um grupo de mártires que esperavam a execução, mas não sabia como. Foi quando Tarcísio pediu ao Santo Papa que o deixasse tentar, porque não entregaria as hóstias a nenhum pagão. Ele tinha 12 anos na época. Comovido, o Papa Sisto II o abençoou e deu-lhe uma caixinha de prata com as hóstias. Mas Tarcísio não conseguiu chegar à cadeia. No caminho foi identificado e, como se recusou a dizer e entregar o que portava, foi abatido e apedrejado até a morte. Depois de morto, foi revistado e nada acharam do sacramento de Cristo. Seu corpo foi recolhido por um soldado
simpatizante dos cristãos, que o levou às catacumbas, onde foi sepultado. Depois foi transferido para a Basílica de São Silvestre, que é a mais solene do Vaticano. Nela todos os papas iniciam e terminam seus pontificados. Ele foi declarado padroeiro dos coroinhas e dos acólitos, que servem ao altar e ajudam na celebração eucarística. Tarcísio, como eu disse, foi declarado padroeiro dos coroinhas e acólitos, que servem o altar. Então, a exemplo de São Tarcísio, estejamos sempre dispostos a ajudar, a servir. Se cada um fizer a sua parte, realmente nos tornaremos sempre um só em Cristo. Oremos. São Tarcísio, ajudai-nos a consagrar nossa vida a Deus. Ensinai-nos a servir Cristo e ao próximo com firmeza, alegria, fé, dedicação. Pede por nós, ó São Tarcísio. Concede-nos saúde, vontade de viver e coragem para perseverar. Dai-nos disposição de viver como amigos e irmãos. São Tarcísio, coroinha mártir, desperta em nós um grande amor a Cristo na Eucaristia. Fortalece nossa união e inspira nossos serviços à comunidade. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço a todos os coroinhas. Deus abençoe vocês. E amanhã tem Enciclopédia Bíblica. Até lá.